O Daniel, meu irmão, me questionou um dia, há uns 2, 3 semanas atrás. Ele me fez na nossa conversa com líderes, ele falou uma frase que eu fiquei digerindo ela há bastante tempo, que é: e se Deus revogasse o sacrifício de Jesus? E se, e isso graças a Deus não vai acontecer, mas e se Deus chegasse e falasse assim: galera, não vale mais. Para a salvação eu resolvi que, tira Jesus do centro aí da conversa, agora vocês se virem. Qual seria a sua grande sacada, a sua grande ideia para ser salvo? Qual seria a sua grande ideia que você teria para ter uma intimidade com Deus sem Jesus? E eu não sei se você entende a profundidade desse questionamento, mas entender isso muda tudo. Ou errar na compreensão disso também muda tudo. Talvez, eu não sei se pela sua tradição ou se mesmo a ideia que você abraçaria ela, talvez fosse, por exemplo, já que não tem Jesus, então o meu projeto é, depois que eu morrer, eu vou voltar para cá para sofrer um pouco mais, para pagar aquilo que eu fiz na vida anterior. Talvez fosse uma ideia que você tentasse se abraçar nela. Talvez a ideia fosse, já que não tem Jesus, eu vou, depois que eu morrer, eu vou sofrer tempo suficiente para que eu seja salvo depois que eu sofrer o tempo suficiente. Pode ser uma ideia que você tenha tido. Se eu não preciso de Jesus, eu preciso arrumar um jeito de purgar, eu preciso arrumar um jeito de que os meus pecados não sejam levados em conta mais. Talvez você caísse nisso. Talvez a sua grande sacada para ser salvo sem Jesus fosse praticar mais obras boas do que as más que você tem cometido. Para de alguma forma você conseguir compensar na balança dos seus pecados, você tentar ficar positivo. Então eu vou pecar, eu vou fazer mais coisas boas do que eu tenho feito, para que de alguma forma Deus ache graça em mim, eu não sei. Já que eu não tenho Jesus, eu preciso me apegar a alguma coisa. Talvez o sentimento que você tivesse fosse de autoflagelação. Quero ver se traduzir autoflagelação. O sentimento de sofrer um pouco, seja por alguém ou seja em você mesmo, se chicotear, para que de alguma forma Deus compense o seu pecado e você possa se relacionar com Deus de novo. Alguém pensou em mais alguma além dessa? Podia ficar aqui grandes soluções humanas para não precisar de Jesus. As pessoas são especialistas nisso. As pessoas ao longo dos últimos 6.000 anos da existência humana inventaram um monte de coisas para que o sacrifício de Jesus não seja necessário. Quando a gente começa a entender um pouco mais, até mesmo de quem a gente começa a perceber que se não fosse o sacrifício de Jesus, nada seria suficiente para a minha salvação. Romanos 10. Pode abrir, irmãos. Vamos abrir. Romanos 10, 2. Romanos capítulo 10, versículo 2 diz assim. Romanos 10, 2 diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é a justiça de Deus? É Deus não voltar atrás na palavra dele. E o que Deus disse? Que quem cometesse um pecado deveria estar apartado dele para sempre. Todo mundo cometeu pecado. Todo mundo já pecou aqui? Você também, Clebão? Nunca me enganou, Clebão. É isso mesmo.
Quem aqui cometeu pecados já? Pode falar, irmão. Aonde é o lugar de quem comete pecado segundo a ordem que Deus deu, que quem pecasse deveria estar afastado dele? Onde é o seu lugar? Inferno, afastado dele, nome que você quiser dar para isso. A justiça de Deus, ela tem que ser cumprida, ele não volta atrás. E aí o texto está dizendo que essas pessoas que criam essas ideias na cabeça, reencarnação, autoflagelação, purgatório, são tentativas de excluir a justiça de Deus e estabelecer a própria justiça. Eu não quero saber o que Deus inventou, ou Deus criou, para que eu seja salvo, para que a justiça dele seja cumprida. Eu vou estabelecer a minha justiça. E o texto fala, versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de todo aquele que... Como é que a justiça de Deus é cumprida? Quando eu creio. Quando eu creio naquilo que Jesus fez, a justiça de Deus ela é cumprida. E a gente vai entender um pouco mais a fundo isso hoje. Não precisa abrir Atos 4:12. Fala assim... E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe nada nem ninguém que possa substituir o nome de Jesus. A única forma da gente ser salvo é o sacrifício de Jesus na cruz. Se aqui fosse um pouco mais pentecostal, vocês davam a lei, mas não, amém? Eu vou tentar. Não existe outra forma de você ser salvo no seu sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Graças a Deus por isso. A única forma de purgarmos nossa culpa e sermos inocentados dos nossos pecados é um justo, um inocente morrer no nosso lugar. Você não tem outro lugar para se apoiar. Cristo assumiu a sua culpa e cumpriu a sua pena. Isso também deveria ser um motivo de alegria para você. Eu disse que o Cristo, o Santo, o que não pecou, ele assumiu a sua culpa e recebeu a sua pena. Se não for assim, você continua com a sua culpa e aguardando o cumprimento da sua pena, que é estar afastado dele para sempre. Todas essas tentativas que a gente falou, elas não só são inúteis segundo a palavra de Deus, mas você não está disposto a cumprir. Você só fala que está. Porque você talvez pensou, eu vou fazer então boas obras para compensar a balança e ter uma balança pecadológica favorável. Mentir, vou dar um sopão na rua. O que mais? Pensei mal, mais sopão na rua. Você imagina que você se apegou a essa verdade. Então você fala, não, eu vou fazer isso. Só que a experiência mostra que além de ser inútil, você não faz as coisas boas. E quando faz, é uma, quando na verdade você fez 400 más. Então ainda que você se apegasse a isso, continua sendo insuficiente. Aí você fala assim, eu vou sofrer um pouco nessa vida para purgar os pecados da vida anterior, e na vida futura eu vou sofrer um pouco mais para purgar os pecados dessa vida atual. Só que hoje você não está disposto a sofrer, entre aspas, o suficiente para purgar a vida que existiria antes. Porque se vem o sofrimento, você fica chorando feito uma menininha. Ao invés de entender, não estou sofrendo para purgar os meus pecados. Até essas tentativas inúteis que você cria na sua cabeça, você não está disposto a fazer também. A autoflagelação, ninguém faz. Ou faz muito menos do que deveria. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Isso está em 2 Coríntios 5:21. Ou 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus carregando no corpo dele, sobre a cruz, os nossos pecados. 1 Pedro 3:18. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele está falando de quem são os injustos aqui? Nós é muita gente. Eu sou injusto, eu que cometo injustiça o tempo todo. Irmão, isso que a gente acabou de falar é isso que deve ser proclamado para as pessoas. Isso é evangelizar as pessoas que ainda não são evangelizadas. Isso é pregar o evangelho, é falar isso que eu acabei de falar. Não tem mais nada a ser falado além disso que eu acabei de falar. Convidar para vir aqui na igreja é uma boa atitude. Para quê? Para que a pessoa sente e ouça o evangelho. Mas convidar para vir na igreja não é evangelizar. Evangelizar é senta aí, cabeção, e fala, ó, não tem outra forma de você ser salvo a não ser Jesus. Porque você é um pecador e Jesus não. E Jesus recebeu a culpa pelo seu pecado e foi condenado no seu lugar. Isso é evangelizar, nada mais do que isso. Só que existe um evangelho entre nós, na nossa época contemporânea, talvez isso já tenha se alastrado há muitos anos já, um evangelho da prosperidade sutil, mas não menos destrutivo também. A gente combate muito o evangelho da prosperidade, que é venha para Jesus que você vai ganhar dinheiro, venha para Jesus que você vai ter saúde. Mas se a gente não toma cuidado, a gente tem um evangelho da prosperidade mais sutil, um pouco mais bem ajustado, mais bonito, mas continua sendo. A gente precisa rever o nosso evangelismo, irmãos. Escuta, estou falando com a gente. Vem para Jesus que você vai ter dinheiro, é tão manipulativo quanto vem para Jesus que você vai arrumar seu casamento. Porque se você vier para Jesus só para arrumar o seu casamento, o fim desse evangelho é você e não Jesus. Jesus vai arrumar seu casamento, é a consequência de você ter uma intimidade com Jesus. Se você vem para o evangelho por causa disso, você caiu da graça, você caiu do evangelho. Vem para Jesus que a sua filha será curada, é tão manipulativo quanto vem para Jesus que você vai ser liberto daquilo que você odeia em você. Tem coisas, irmãos, que você odeia em você. E como você não conseguiu isso sozinho, você se apega assim, então eu vou para Jesus porque, na verdade, eu não quero mais ser assim, porque eu odeio isso que eu sou. Mas não tem a ver com Jesus. Se alguém falasse que era Allan Kardec, que você indo para ele, você seria mudado daquilo também, você vai. Porque não tem nada a ver com a pessoa e o sacrifício de Jesus. Tem a ver com você não querer ser mais como você é. É o evangelho da prosperidade mais sutil, mais gostoso de dizer, mas continua sendo outro evangelho que não o evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Quem vem devido a essas coisas, não vem pelo evangelho, ou por Cristo, ou por Deus, vem por si mesmo. Na verdade, encontrou, entre aspas, um jeito de ser atendido nos seus desejos. Isso não é o evangelho de Deus. A vida abundante que Cristo promete, o fruto do Espírito, é consequência de Cristo em mim. A cura de uma doença não pode ser a isca para que alguém venha para o Evangelho. Você entende o que eu estou dizendo? O dinheiro não pode ser a isca. Porque vai que vem. Vai que alguém vem. Vai que alguém acredita que se vier vai ganhar dinheiro. E quando essa pessoa não ganhar, o que a gente faz? Tem um cara, muitos anos atrás, chamado Nicolau Maquiavel. Quem já ouviu falar dele? Tem uma expressão que ele usava que era: os fins justificam os meios. Que é para que você atinja o resultado que você quer, vale fazer qualquer coisa. Só para você ter uma ideia a que ponto ele levou isso, que a expressão maquiavélico vem de Nicolau Maquiavel. Porque para atingir qualquer coisa, atingir o resultado, ele fazia qualquer coisa. Com o evangelho não é assim. O evangelho não precisa dos nossos subterfúgios, das nossas boas ideias,
das nossas estratégias para que as pessoas conheçam Jesus. O que a gente precisa, o que as pessoas precisam é do Evangelho, que diz que Jesus morreu por você no seu lugar, sendo você quem é. Ele não precisava, mas ele fez isso por amor. Isso é o Evangelho. Aliás, prometer esse tipo de transformação, a gente não tem procuração de Deus. O pastor Eros acabou de falar do seu casamento e está destruído. E ele continua, ele dizendo, que judiação os seus filhos vão sofrer. E aí ele continuou dizendo que volte-se para Jesus. Tem intimidade com Ele. Porque tudo isso é consequência de uma intimidade com Ele, a solução disso ou não. Porque eu não posso garantir para você que o seu casamento será restaurado. Porque talvez você fez tanta besteira no seu casamento que a sua esposa a fila já andou. Ela já foi procurar outras coisas. Tem outro caminho, não tem mais nada a ver com isso. Eu não posso garantir. Até pode ser que Deus transforme também. Deus tem poder para restaurar um casamento? Fala sério, Ele tem poder para nos ressuscitar dos mortos, cara. Nós seremos ressuscitados dos mortos, aqueles que morrerem. Mas eu não tenho como garantir isso. Talvez o irmão creia e vai aprender a ter a vida abundante, apesar de não ter um casamento restaurado. Você crê nisso? Eu acho que vocês não entenderam. Eu disse que quando o evangelho chega na vida da pessoa, a pessoa tem a vida abundante, ainda que não tenha, por exemplo, o casamento restaurado. Você crê nisso? Ainda que não tenha, por exemplo, saúde, você crê nisso? É isso que é o evangelho. Então eu não preciso dizer dos subterfúgios humanos, eu preciso dizer que não tem outra maneira de você ser salvo a não ser pelo poder do evangelho. Então, querido, o que é o evangelho? Em outras palavras, é a sua única opção. Desculpa estar sendo tão duro com você, mas o evangelho é a sua única opção. Não existe outra forma, não existe outro caminho a viver a não ser o evangelho de Deus, que diz que você é um miserável pecador e que não tem solução para você e que Jesus assumiu a sua culpa e sofreu a sua condenação. A morte de Jesus, ela não é representativa, ela é substitutiva. Aí você falou grego, aí você falou alemão, tá andando muito com o Joel, falou alemão. Jesus não morreu para dar um exemplo, ele morreu no seu lugar. Você crê nisso? Quem era para estar na cruz, cabeção? Obrigado, é eu. Uma vez eu falei, né? A resposta é eu. Quem é para estar na cruz, irmãos? Você. Então, quando Jesus foi e assumiu a minha culpa e sofreu a minha pena, quando aconteceu isso, através do sangue de Jesus, Deus ele não considera mais o meu pecado. Presta atenção que isso é importante, galera. Tem gente que está há 40 anos na igreja e não entendeu isso. Presta atenção. Quando Jesus assumiu a sua culpa dos pecados que você cometeu e comete e vai cometer. Quando Jesus assumiu a sua culpa e mais, sofreu a sentença, a condenação por essa culpa que ele assumiu, Deus não considera mais o meu pecado. Presta atenção, é isso mesmo que você ouviu, deixa eu falar. Eu estou dizendo... Bom isso. Eu estou dizendo que quando você crê, depois que você crê, ainda que você peque, não existe mais consequência ao seu pecado, porque Jesus já sofreu a consequência do seu pecado. Obrigado, os irmãos mais penteca. E quando eu disse isso no RIP lá em Guará, o Diego falou, então eu vou pecar à vontade. Foi isso? Picareta. Que é a reação natural quando alguém ouve o evangelho, já que não tem mais consequência o meu pecado, eu vou pecar. Só que o evangelho diz que se você crê mesmo a ponto do seu pecado não ser mais levado em conta, você não quer mais pecar.
E você se revolta quando você peca. E se existe alguém que está revoltado e incomodado por ainda pecar, é você, se você crê. Mas se você crê, ainda que você peque, Jesus já pagou o seu pecado. É por isso que não existe outra forma de você se relacionar com Deus a não ser através de Jesus. Porque sem Jesus todo o seu pecado continua, a sua culpa continua sobre você e a condenação virá sobre você assim que você morrer ou que Jesus voltar. Aliás, a culpa e a consequência já está vindo, né? Você já está recebendo já em vida a consequência de estar afastado de Jesus. Nota na sua vida, se você já não recebe aqui já, a recompensa de ter feito projetos e sonhos. A gente cantou hoje, os teus sonhos, Jesus, são maiores do que os meus. A gente cantou isso. Mas antes de conhecer Jesus, os nossos sonhos são muito maiores do que os deles. Eu não quero nem saber o que o Criador pensa. Eu quero viver do meu jeito. Alguém já pensou assim? Deus, é que pensa, mas não fala, né? Deus, eu não quero saber o que você acha sobre isso. Eu vou fazer do meu jeito. Alguém já não falou, mas viveu assim? Essa é a grande notícia. Isaías 53:5. Vamos abrir, só porque estamos com um tempinho legal. Isaías 53. Texto que eu sou apaixonado. Isaías 53. Isaías 53:5 diz assim, quem não achou, olhe pelo telão. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões. Transgressões de quem? É nossas, pode falar nossas porque o texto está falando aqui agora. Ele foi traspassado, ele foi furado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. De quem eram as iniquidades? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Vai arriscar um relacionamento com o Criador sem ser através de Jesus? Eu tenho certeza que você vai arriscar. Porque sem isso que a gente leu, sem Jesus levar sobre ele os nossos pecados, a condenação que era sobre nós e sobre ele, sem isso você continua. Se você não crê, você continua com a consequência do pecado sobre você. E aí já não resta sacrifício por você, como Hebreus fala, para que você tenha um relacionamento com o Criador. A nova aliança, nós vivemos na nova aliança. Irmãos, a Bíblia é dividida em duas partes. A velha aliança e a nova aliança, amém? A velha aliança era baseada naquilo que o homem podia fazer para agradar a Deus. Deus deu a velha aliança para dizer que o homem não conseguiria, para deixar bem claro para o homem que ele não conseguiria seguir a Deus. Mas a nova aliança não é baseada mais no que o Ricardo faz, mas é baseada naquilo que Jesus fez. Então a nova aliança, ela é baseada na misericórdia de Deus para com o pecador. É baseado no quê? Misericórdia de Deus. E aí é por isso outro texto. Então vamos abrir também, que esses textos são grandes pérolas. Hebreus 8:12. Hebreus 8:12 diz assim: porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Os pecados de quem? Que ele não vai se lembrar mais. A partir da nova aliança, leia o contexto do texto. Na nova aliança, que é onde nós estamos, se nós cremos, ele vai ser misericordioso com as nossas loucuras, com os nossos pecados, e dos nossos pecados ele não vai se lembrar mais. É por isso que o meu irmão Marcos diz que quando você vai pedir perdão por um pecado que você já fez, e você já pediu perdão, você fala assim: Deus, me perdoa porque eu fiz isso de novo. Ele falou: fez de novo por quê?
Eu já tinha esquecido o que você tinha feito. Eu já tinha te perdoado o que você tinha feito. Está zerado de novo. Então, Senhor, me perdoa porque eu ainda sou essa porcaria que eu sou. Melhor oração, irmão. Não ia falar, mas é bom falar. Melhor oração e mais sincera. Não é Pai, me perdoa porque eu menti. É Pai, me perdoa porque eu ainda sou um mentiroso. Pai, me perdoa porque eu adulterei. Não, Pai, me perdoa porque eu sou um adúltero. Essa é a minha natureza. Me perdoa do que eu sou, não só do que eu faço, mas do que eu sou. Porque se o Senhor me mudar, se o Senhor mudar quem eu sou, coração transformado, eu vou parar de fazer. Eu vejo pessoas presas, escravas daquilo, dos pecados. E é porque no fundo não teve um coração transformado. Não vai conseguir não pecar, irmão. Não vai conseguir não pecar. Enquanto você tiver o coração transformado, você vai continuar escravo dos seus pecados. Escravo de você mesmo. Tem vontade de fazer, faz. Tem vontade de faz. Eu não vou falar para não escandalizar os irmãos, que tem muita coisa para escandalizar ainda aqui. E tudo isso que eu estou dizendo, a resposta, não abra, é 1 João 2:1. Filhinhos, eu estou falando tudo isso para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a compensação dos nossos pecados, mas não só dos nossos, do mundo inteiro. Até daqueles que não creem, Jesus já pagou. Tudo isso que a gente falou aqui do Evangelho não é para te levar a um relacionamento libertino. Não é para te levar a fazer o que você quer. Pelo contrário, agora, ouvindo tudo isso e crendo, você tem poder para não ser mais escravo de você. Acabou o fôlego até. Você entende isso, irmão? Agora, a partir da cruz de Jesus, você pode dizer não. Ele nos libertou da escravidão dos nossos pecados. E por que é então, irmão, ouvindo tudo isso, por que é que tem sido pregado em religiões por aí outro evangelho que não é outro evangelho, mas alguns que distorcem a justiça de Deus, como Gálatas fala? Se é esse evangelho, e é lindo, irmão, eu estou falando aqui, eu estou arrepiado, porque é fantástico isso. É impressionante entender que eu só sou aceito por Deus por causa de Jesus. Essa lógica toda que a gente apresentou aqui agora, é o que a Bíblia apresenta. E a pergunta é, por que outro evangelho tem sido pregado? Você sabe o que é moralismo? Moralismo, sabe o que é moralismo? Como é que é moralismo em inglês? Moralismo é o que estão pregando nas igrejas por aí. Moralismo é uma regra de conduta moral que você tem que ter. Aí, quando você chega e ouve no culto, não é conheça Jesus, é pare de fumar. Porque eu estou pregando moralismo, eu estou pregando um jeito que todo mundo, eu pregador, acho que todo mundo tem que viver. E eu digo que você tem que ser assim, assado, pode ou não pode, é sempre o pode ou não pode. É pode ou não pode tatuagem, é pode ou não pode cigarro, é pode ou não pode bebida, pode ou não pode Corinthians, não pode. Eu não ia falar nada, mas eu sou Palmeiras. Eu não era, mas hoje eu sou. E aquele negócio, Corinthians, com 2 mundiais e 1 Libertadores, eu não tenho provas, mas eu tenho convicção de que não faz sentido isso. Vocês não acompanharam os noticiários? Isso era uma piada boa, contemporânea, super bem ajustada na hora certa, não? Ninguém? Então, qual é o padrão moral que as pessoas estabelecem? Geralmente é o líder religioso. Aquilo que eu consigo fazer moralmente, eu consigo estabelecer um padrão, eu, Lucas. E aí eu começo a dizer, vocês têm que se enquadrar nesse padrão que eu vivo. Só que é tão ridículo isso, que se vem o irmão mais maduro na fé, ele vai dizer que esse pastor, ele é carnal. Porque quando a gente prega moralista, a gente começa a colocar réguas. Mas na verdade o que o evangelho traz é creia, se renda, tenha o coração transformado e seja salvo. E agora o que eu faço? O Espírito vai trabalhar com cada um
dia após dia, aquilo que ele tem que abandonar, aquilo que ele tem que fazer. Não é ninguém que diz, é o Espírito comigo. É por isso que a gente está entrando no ponto principal da pregação. Eu não posso olhar para o lado e ver o irmão fora do meu padrão moral e dizer que ele não conhece Jesus. Eu não posso julgar o irmão que está do lado como sendo alguém que não vai para o céu se ele não se encaixa no meu padrão moral. Porque talvez no seu padrão moral ele esteja abaixo, mas tem um monte de gente muito acima de você no padrão moral que vai olhar para você e vai dizer, você não pode ser salvo sendo assim. Aí eu não sou quem eu deveria ser, mas eu exijo que o irmão seja aquilo que eu quero que ele seja. Tem um monte de coisa para arrumar na minha vida, mas tem algumas coisas que eu já consegui resolver, e aí nisso aqui eu vou pegar pesado com o irmão, cara. E vou dizer que eu sou exemplo, olha para mim, cara. Porque tem pecado que dá para relevar, o meu, mas o seu não dá, irmão. Você tem que resolver isso aí. Com o meu pecado eu convivo bem. Eu estou tranquilo. Mas com o pecado do André, não. Isso me incomoda muito. Porque esse pecado eu já resolvi. E nisso eu sou melhor do que você. Eu vou fazer questão de estar com ele. E jamais dizer dos meus pecados. Eu quero falar dos seus. Irmãos, eu queria te ajudar a entender que a gente precisa a caminhar junto com todo mundo que chega tudo torto, inclusive você também. Todo mundo é podre. Pastor Eros adora falar isso, é verdade. Tudo purulento. Sabe o que é purulento? Pus. Desculpa. Mas é isso que você é, isso que a gente é. O pastor Eros usava uma expressão boa. Eu começo a rir do João. João, tá sem nariz. Podre, leproso, tá sem nariz. Aí o João fala, você tá rindo do quê? Você tá sem as duas orelhas, cara. A gente precisa entender que a vida em comunidade, a vida no corpo de Cristo eu sei da minha limitação, não julgo o irmão por ele ainda não ser o que eu acho que ele deveria ser, ajudo o irmão e sou ajudado também naquilo que nós não deveríamos mais ser daquele jeito. Mas é uma relação de amor e não de julgamento e condenação. Todos doentes, todos em tratamento nós somos, mas a gente precisa ter os olhos misericordiosos, querido. Se alguém ainda não é o que gostaria de ser, se alguém não é o que deveria ser, a gente vai continuar caminhando com ele, suportando o mau cheiro dele, porque ele suporta o nosso também. O que não dá para aturar é o pecador orgulhoso do pecado. Isso é cansativo. É o único que eu vou falar assim, esse é difícil de aturar. Eu caminho bem com um casal de namorados que está em crise porque ainda transam. Mas não suporto caminhar com um casal de namorado que fala, eu vou embora mais cedo porque hoje tem. Está entendendo o que eu estou falando? O que eu caminho e vou caminhar sempre, o Senhor nos dê graça de caminhar com você e você comigo, é aqueles que sabem os pecados mais cabeludos que sejam, não me interessa quais são, mas estão revoltados com isso, eu vou caminhar sempre com você. Mas aqueles pecados que você faz piadinha deles, aí tá cansativo, aí não dá mais. Aí não é isso, aí talvez você não creia. Aí eu vou caminhar com você para que você creia, mas não te engaixar o braço, aquele exército todo feio, todo o exército de Davi, né? Todo cheio de sem perna, sem braço, tudo isso. Mas não dá para te botar no exército. Enquanto o escravo do pecado estiver clamando por ajuda, vai ter espaço nessa ala do hospital celestial. Porque senão não existe razão de a gente ser igreja. Nós, igreja, Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele não quis dizer que tem gente que não tem doença, ele quis dizer que tem gente que não sabe que está doente. Mas essa organização humana, ar-condicionado, CNPJ,
Em nome de Jesus, ela sempre será uma ala do Hospital Celestial para atender aqueles que estão clamando por ajuda. Só que isso é recíproco, eu também preciso de ajuda de vocês. Aqui não tem... É o enfermeiro que de vez em quando também está tudo com a perna cortada, precisa que o paciente dê um jeito também. Isso é corpo de Cristo, irmão. Isso é caminhar junto. Esse é o mundo ideal que Jesus sonhou e sonha pra gente. Pessoas imperfeitas, todas destruídas, mas que param de olhar para o lado e olham para Jesus e se suportam. Eu tenho o meu problema na mão, e eu olho para o lado, tem o Daniel com o problema dele, a gente olha, velho, vamos junto, velho. Não tem jeito, vamos embora, vamos caminhar junto aqui. Porque não tem outro caminho a ser vivido a não ser com Jesus. E é o que Jesus manda fazer. Ou você quer voltar lá e pensar de novo naquelas coisas idiotas da balança, do pecado, peco mais, peco menos. É aquilo que você quer, irmão. Cristianismo é nível hard, Ricardo. Cristianismo não tem espaço para uma brincadeirinha, não, irmão. Isso é evangelho. A gente precisa contribuir para o processo do Espírito, que leva muito tempo. Deixa eu repetir isso. O processo que o Espírito Santo de Deus começou na sua vida quando você creu, de te moldar cada dia mais como Jesus é um processo que demora, cara. Aliás, sabe quanto tempo demora? Todo o tempo. Sua vida inteira. O processo que começou na sua vida quando você creu, só vai terminar quando você for transformado. Coríntios 15. Quando esse monte de carne podre que você for transformado, aí você vai ser igualzinho a Jesus. Como ele é, nós seremos. Olha que delícia. Já imaginou o que é fazer um culto sem pecado? Já imaginou o que é sentar na congregação lá no céu, adorar a Deus cara a cara, sem se preocupar que o irmão tá com a roupa feia? Nossa, você viu que ele veio com aquela roupa de novo? Já imaginou o que é sentar sem odiar, sem desejar, sem maquinar o mal? A gente não tem ideia do que é isso. Isso vai acontecer, esse processo do Espírito vai acontecer na nossa vida desde o dia que a gente creu e vai terminar o dia que a gente for transformado de uma vez por todas. Mas a nossa função é somar nessa transformação do Espírito. E criar um ambiente seguro aqui, irmão. Um ambiente seguro, um ambiente imparcial, um ambiente de confiança, para que as pessoas possam confessar os seus pecados e serem curados. Você não entendeu isso? Presta atenção. A gente tem que viver o evangelho, cabeção. Presta atenção, chega disso aí. Criar um ambiente da pessoa conseguir dizer, ser o que ela é mesmo, sem ser julgada por isso. E você vai esperar a obra do Espírito Santo na vida dela. E até lá você vai suportar o mau cheiro, como ela suporta o seu também. Essa é a igreja que a gente quer viver, eu estou errado? Ou pessoas tão boas e legais como você não podem aturar pessoas tão feias como o seu irmão do lado? Essa é a igreja que Cristo está construindo desde Atos, lá 2000 anos atrás. Essa é a igreja, uma igreja que caminha em bloco, que não deixa ninguém para trás, que ama todo mundo, que não julga, que ajuda. Essa igreja que eu quero viver. E aí a pergunta que eu venho e te pergunto, que eu te faço é: cadê os travestis da igreja? Os homossexuais, os adúlteros declarados, os pedófilos, os devassos. E não é que não tenha gente aqui assim, é que tem um monte de gente assim no armário. E que não vai ter liberdade de compartilhar com você isso, porque no fundo você vai usar isso como argumento contra ele no futuro. Cadê as pessoas se declarando assim e sendo curadas disso? Eu estou falando para você fazer isso com irmãos queridos, amados, mais sérios, o seu líder do hippie, etc. Por que é que essas pessoas não encontram, ou não vêm, ou se escondem na multidão, como alguns se escondem aqui? Por que é que não tem liberdade? Porque a gente muitas vezes traça um padrão moral. Daqui para baixo a gente não aceita. Só daqui para cima. Quando na verdade o evangelho é para todo mundo, estou errado. Como é que você vai reagir se sentar um irmão travesti do seu lado, com a Bíblia na mão e estiver chorando no louvor?
Você vai dar um abraço nele na hora de abraçar todo mundo? Ou você vai fazer um jeito de virar e sair de lado assim? Tá me chamando, só um minutinho, irmão. Você está entendendo que o evangelho é para eles também, porque você não é melhor do que eles, ou do que nós. Porque na verdade a gente se coloca fora, a gente é igualzinho. Cada um tem o seu monstro. Qual é o seu monstro? O seu monstro que está escondido aí. Cadê o Pokémon Go para a gente caçar os nossos monstros? Onde estão? Por que essas pessoas não estão encontrando parada aqui? Essa é a pergunta. Por que as pessoas vêm e vão embora? Cadê o fraterno, o olhar fraterno de Jesus através de nós para essas pessoas? Ontem eu estava assistindo um documentário na televisão, acho que é Favela Gay o nome. Enfim, vários casos de homossexualismo e travesti. Esse é só um exemplo, tá, irmãos? E eu fiquei impressionado como todos eles, ou 90% deles, contam que eles passaram por igrejas ditas evangélicas e não permaneceram lá porque simplesmente as pessoas não souberam lidar. Eu quero ver assim. Melhor das hipóteses, eu quero ver se as pessoas não souberam lidar com essa questão. Uma pena, porque o evangelho que chegou para eles, para a gente, está disponível para eles também. Puxa vida, que pena. Eu posso trazer um ônibus dos meus amigos travestis aqui? Eu tenho uma galera travesti, amiga minha. Posso trazer aqui? Vocês vão convidar para comer pizza depois daqui? Vocês vão sentar numa mesa na pizzaria, você e o João, o Betão. Hã? Vocês vão sentar com o povo todo? E amar? É isso o evangelho. Mas ele ainda não largou o tamanco. E daí? Você ainda não largou o rodízio? Ele não largou a bolsa, mas tá bom, você está falando mal da irmã faz 5 anos e você não muda de falar mal disso? Porque eu vou aguentar o tamanco que é a bolsinha do irmão. Porque ele vai aguentar as minhas loucuras também. Porque eu não sou, graças a Deus, eu não sou porteiro do céu, não sou eu que coloco ou tiro ninguém do céu. E se ele quer caminhar comigo, eu vou caminhar com ele. Posso trazer um busão cheio de traveco aqui? A gente tem que ser como Jesus. E como ter os olhos de Jesus e tratar as pessoas como Jesus nos trata. Olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Eu queria ler um último texto, enquanto o pessoal do louvor vem. Eu queria cantar uma música para o pessoal do louvor. Enquanto eles vêm, eu queria que vocês abrissem Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12 em diante, pode ser. Amém? Todo mundo abriu? Hebreus 4, 12 diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha só, a palavra de Deus, ela julga as intenções do coração. É ela que julga, não sou eu. É o irmão quando lê, quando a palavra é exposta, é o irmão que chega à conclusão do que ele deveria ser e não é. Não sou eu que acuso ele. Essa semana no RIP a gente aprendeu que o pessoal perguntou, o João Batista pregou o evangelho. E aí as pessoas perguntaram, e o que eu faço sobre isso? Bom, já que você perguntou, então eu vou te falar. É assim que faz, irmão. Eu não sento para falar com alcoólatra para falar de álcool. Eu sento para falar com Jesus, com ele. Eu não sento com o travesti para falar de homossexualismo, eu sento para falar de Jesus com ele. Aí ele, tocado pelo evangelho, falou assim, e o que eu faço? Bom, irmão, já que você perguntou, isso não é coerente mesmo. Mas vamos junto. Traz o seu namorado também para a gente conversar junto. Vamos lá comer uma pizza em casa. Continuando. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não tem como esconder quem você é, irmão. Rasga o verbo com Jesus. Para de falar, Senhor, os meus olhos são impuros. Fala a verdade que você está com vontade de fazer. Que você vai ser transformado a partir disso, não é a partir de discursos bonitos. Deus dos exércitos, da marinha, da aeronáutica. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Para quem não sabe, o sumo sacerdote é quem intercedia pelo povo. E aí o autor de Hebreus está dizendo, nós não temos alguém que intercede por nós. Voltando, portanto, visto que temos um grande intercessor, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos. Presta atenção, a gente tem alguém que intercede por nós, que está do lado de Deus, cara. Não é alguém de longe, alguém que está morto, que você tentou aplicar a intercessão a essas pessoas que já morreram. É alguém que está do lado de Deus e fala, Deus, eu vi, ele pecou mesmo, mas eu sei que é difícil, porque eu fui tentado em tudo. Mas eu não pequei, mas ele pecou, bota na minha conta esse pecado dele. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um intercessor que está alheio a gente, que não sabe aonde dói. Ele sabe aonde dói. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, irmão, presta atenção, assim sendo, 16... aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Não existe ninguém a quem você possa correr, a não ser o nosso sumo sacerdote, nosso intercessor Jesus, que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, e sofreu a condenação da culpa pelos nossos pecados, ele na cruz. É por isso que eu posso descansar. E é por isso que eu posso amar o irmão que ainda não é perfeito, como eu também não sou. Senão não tem razão de ser. Senão a gente está brincando. E aí, para encerrar, a Bíblia fala assim, que vocês têm que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. É isso. Isso é o Evangelho. Depois de transformado, tem o mesmo sentimento que Jesus teve. Recapitulando, irmão. Nós mesmos não estamos dispostos a trilhar as nossas tentativas inúteis de salvação além de Jesus. Não existe outro caminho a não ser a minha cruz, que Jesus foi em meu lugar. Não podemos baratear a mensagem e dizer coisas que Jesus não mandou dizer. E por último, devemos amar o pecador como Cristo nos ama. Você quer isso, querido?